Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Amém. Muito bem. Separei o texto para a gente meditar nessa noite. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Esse texto, ele é conhecido por um título, os caminheiros de Emaús, os discípulos de Emaús. Um texto que fala a respeito de pessoas, discípulos do Senhor Jesus, que estavam caminhando depois da sua morte, depois da morte do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho essa noite a respeito de como foi essa caminhada, como esses discípulos ali que estavam caminhando depois da morte de Jesus, e tiveram o privilégio, a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar lendo o verso 13 até o verso de número 35. Lucas 24, 13 até o 25. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde
e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é um Pai generoso, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor, através da sua palavra, nos mostra, ó Deus, a sua obra magnífica. E é em razão desse amor e dessa graça que nós pedimos nessa noite que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente, a fim de compreendermos a Tua palavra, que é eficaz, que é água que mata a nossa sede, que alimenta, ó Deus, que nos sacia e que nos leva a cada dia a conhecer mais o Senhor. Isso é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, volta para mim no 13, por favor. Esse texto, fala a respeito de dois discípulos. E ele começa essa parte aqui, falando a respeito desses discípulos, falando naquele mesmo dia. Que dia que era esse? No capítulo 24, lá no comecinho, não precisa colocar não, diz assim: no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Que dia que era esse? O dia que as mulheres foram lá, para levar aromas, porque esse era o costume da época, diante do túmulo de Jesus. Mas aquelas mulheres se depararam com o túmulo vazio, já vazio. E o que tinha lá? Alguns anjos falando a respeito de que Jesus já não estava mais lá, de que Jesus havia ressuscitado. E aqui, Lucas abre esse espaço para falar a respeito dessa trajetória desses dois discípulos, que não são os 11, Às vezes o pessoal, os caminheiros são os discípulos. Não são os 11, Por quê? Porque fala que esses dois depois foram se encontrar com os 11. Então, quem eram? Eram outros discípulos. Um deles tem até o nome citado aqui. O outro pode ser, inclusive, sua esposa, enfim. Mas diz aqui o texto: naquele mesmo dia, nesse mesmo dia que as mulheres foram lá e encontraram o túmulo vazio, dois discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Por isso que esse texto fala, os caminheiros de Emaús, ou os discípulos de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios não é tão longe assim, dá para ir a pé, Vamos imaginar aí essa distância aí. Eu não sei, aqui não fez menção de quanto seria, mas não é algo tão longe assim. E eles estavam saindo de Jerusalém, esses dois discípulos, indo em direção a essa aldeia. Verso 14:
iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que todas as coisas sucedidas que tinha acabado de acontecer ali. Gente, nada era mais notório do que, primeiro, a prisão de Jesus, a sua crucificação, né, como Jesus foi crucificado e morto, né, e como Jesus já havia sido sepultado. Aquilo, né, era, vamos imaginar, né, era tudo que estava sendo falado em Jerusalém, principalmente pelos discípulos. E iam conversando os dois a respeito dessas coisas. Verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles ali falavam a respeito de Jesus, né, muito provavelmente lamentando como discípulos, como seguidores de Jesus, né, tudo aquilo que tinha acontecido, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Gente, uma coisa importante. Jesus passou a caminhar com eles. Não era o fantasma de Jesus. Não era o Espírito de Jesus. Era quem? O próprio Jesus, ressurreto. Vamos lembrar que as mulheres tinham ido até o túmulo. E o túmulo estava como? Vazio. O próprio Jesus estava ressurreto. E o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Engraçado, né? Eles estavam falando a respeito de Jesus, estavam falando a respeito da crucificação de Jesus, tudo o que estava acontecendo, e Jesus começou a caminhar com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 17. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, aqui eu queria abrir um parênteses, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Aqueles homens estavam caminhando tristes. Aqueles homens estavam preocupados. Ou mais do que isso, aqueles homens estavam desanimados. Por quê? Porque eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E esses discípulos, assim como os 11, como muitos outros, viram Jesus ser crucificado, entregue aos líderes religiosos, ser morto, e já fazia 3 dias já que Jesus tinha sido enterrado. E eles, provavelmente deixando Jerusalém, estavam indo para essa aldeia, lá para Emaús, e vamos imaginar, né, o semblante descaído. Nós passamos a seguir Jesus, nós vimos tudo que Ele fez, nós caminhamos com Ele, e agora? Como é que nós vamos ficar? Né? Ele diz o texto. Só que o próprio Jesus olha para eles e diz: o que é isso que vos preocupa? De que vocês estão tratando? Do que vocês estão falando? Por que vocês estão assim? E eles pararam entristecidos. Jesus, né, irmãos? Será que Jesus não sabia o que eles estavam, por que eles estavam tristes? Lógico que sim, né? Jesus sabia. Porque, qual era o motivo que eles estavam, né, discutindo, andando, caminhando, tristes? E então eles pararam entristecidos. Verso 18. Porém, né, chamado Cleópas, né, aqui a Bíblia dá o nome de pelo menos um deles, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles param, né, triste, e falam assim: você ainda vai me perguntar por que eu estou assim? Por que nós estamos assim? Por que nós estamos tristes? Será que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Por que nós... Qual é o motivo da nossa tristeza? Por que nós estamos assim? Né? Basicamente é isso. É o único
porventura? Será que você não sabe tudo que sucedeu nesses últimos dias? Irmãos, e aqui eu fico imaginando essa cena, né? Jesus olhando para eles tristes, lamentando, né, a morte de Jesus, mas com os olhos impedidos de olhar para o próprio Jesus que estava falando com eles. E aí eu fico imaginando, olhando às vezes até para nós mesmos. Nós, como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. E parece que às vezes a gente tem o mesmo sentimento, né? Às vezes a gente tem a mesma atitude que esses homens tiveram. Por que será? Porque eles estavam lamentando tudo que estava acontecendo com Jesus, e a tristeza que estava no coração deles por essa circunstância, estava impedindo eles de ver algo muito maior e profundo, que é estar diante do próprio Jesus. Nós lemos ali atrás, os seus olhos parece que estavam ali impedidos de ver. Mas porque eles estavam cegos? Não. Eles não estavam cegos fisicamente. Eles estavam caminhando naturalmente. Mas quais os olhos que estavam impedindo eles de ver? Os olhos da fé, os olhos espirituais. E embora tristes pelas circunstâncias, a tristeza que eles estavam sentindo era maior do que a esperança. Eles tinham perdido a esperança, estavam já deixando Jerusalém, estavam indo já para outra cidade, lá para Emaús, para aquela aldeia, desesperançosos, tristes, mas eles estavam ali de lado do Senhor Jesus. E ele fala: você é o único, por que você pergunta? Todos nós sabemos e todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém e das ocorrências desses últimos dias. Verso 19. E ele lhes perguntou: quais? Jesus, né? O que aconteceu? Eu não estou sabendo. E explicaram. Jesus pergunta para ele: não, fala para mim, o que está acontecendo? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o quê? Varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, aqui tem uma informação muito importante para nós. Aqueles homens, embora discípulos, seguidores de Jesus, ainda não tinham entendido de fato e verdade quem ele era. Jesus era o Nazareno? Era. Jesus era o profeta? Era. Poderoso em obras e palavras? Era. Diante de Deus e de todo o povo? Era. Mas ele era só isso? É só isso que Jesus era? Jesus veio ao mundo para cumprir esse papel? Não. Jesus era tudo isso, mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o Redentor deles, era o Salvador deles, era aquele que veio redimir o povo, era aquele que veio reconciliar o povo, era o Messias de Deus. Mas por enquanto esses homens estavam reconhecendo Jesus, talvez porque Jesus tivesse sido crucificado, porque Jesus já fazia 3 dias que estava já dentro do sepulcro, e eles falam: olha, Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e todo o povo. Você não sabe o que aconteceu com ele? 20. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Mais uma vez eu olho para aqueles homens e eles mesmo que dizendo isso para o próprio Jesus, meio que chorando. Olha, nós seguimos esse homem, nós éramos discípulos dele, você não sabe o que aconteceu? Esse homem que era poderoso, varão e tal, ele foi entregado para as autoridades, foi condenado à morte e crucificado, acabou. A gente gostava de seguir ele. Nós seguimos as suas obras, tudo que ele fazia, as suas palavras.
mas ele foi crucificado e acabou. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde tais coisas sucederam. Não é ele, não era ele. Morreu. Você não sabe disso, nós estamos tristes, nós estamos desanimados, nós estamos deixando Jerusalém, estamos indo para Emaús, estamos indo para outro lugar, porque nós seguíamos a Jesus, mas que agora está morto, crucificado, sepultado. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres conosco estavam, está vendo? Eles eram discípulos, eles eram lá seguidores de Jesus. Então ele fala para o próprio Jesus: é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha, tem umas mulheres que andavam junto com a gente, que foram lá, falaram que o túmulo está vazio, ainda falaram que tiveram lá uma visão de anjos, e que esses anjos falavam que ele vive. Mas mesmo assim nós estamos indo embora. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Depois que as mulheres voltaram, elas falaram lá, Pedro foi lá. De fato, alguns dos nossos foram lá no sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ele não estava lá. O corpo também não estava lá. Engraçado que ele não fala de Jesus, né? Eles não falam de Jesus, ele fala o corpo não estava lá. 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, aqui está um ponto alto desse texto. E o que eu queria que nós pensássemos um pouquinho. O que, de fato de verdade, no que de fato de verdade aqueles homens precisavam crer? Olha o que Jesus fala para eles. Nécios. O que é nécio? Sem conhecimento, sem capacidade, tardos de coração, pessoas tardias, pessoas que de fato, de verdade, não estão buscando conhecimento, atrasadas, honestos e tardos de coração para ter tudo o que os profetas disseram. Irmãos, o que os profetas disseram? Qual que era a mensagem que os profetas pregavam? Que viria quem? O Messias. Que ele seria o quê? Morto, ressuscitado, né? Puxa vida. Quando mesmo? Que dia? Não é no terceiro dia? Que dia era esse? O terceiro. O que tinha acontecido? As mulheres foram lá. Os anjos falaram que ele não estava, que ele estava vivo. O que mais? Os discípulos foram lá, acharam o túmulo vazio. E aí? Mesmo assim, eles não creram. Mesmo assim, eles não creram. Então, o que Jesus, quando olha para eles, Jesus podia ter falado um monte de coisa para eles. Mas Jesus quis ser enfático e dizer o seguinte: vocês não creram na
palavra. Você começou falando que Jesus, conversando com eles, começou por Moisés e os profetas. Já tinha explicado tudo isso? Já tinha explicado tudo isso. Eles não ouviram a explicação. Exatamente. Então, o que Jesus olha para eles e fala assim, vocês deviam entender de fato, de verdade, que a palavra de Deus e tudo que está profetizado, não só aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Irmãos, e essa é a mensagem, é a mesma mensagem que existe para nós. E eu fico, quando eu li esse texto, fiquei pensando um pouquinho, muitos, lá no final, lá no Apocalipse, vão viver isso aqui. Por quê? Porque a palavra, ela está aqui, ó. A profecia está aqui. A gente vem na igreja justamente para isso. Para ouvir da palavra, para entender da palavra, para conhecer a palavra e para saber o que é a vontade de Deus. O que Deus tem para nós. E o que nos aguarda, o que aguarda este mundo. Assim como os profetas fizeram antes de Jesus. E ele fala, ele vem falando de Moisés e os profetas, ele vai falando quantos profetas existiram ali? Muitos. Sabe o total nome, né? Não sei. São 40, mais ou menos 40 autores da Escritura. 40 autores, olha só, gente. Pouco, né? Todos eles profetizaram a respeito de Jesus. Aliás, a Bíblia de Gênesis, né? Desde Gênesis lá até Malaquias, que é o último livro da Bíblia, ela fala a respeito de Jesus, do Messias, da sua vinda, da sua obra. E Jesus está chamando a atenção deles. Não é mestre tardio de coração para ver que Jesus estava na frente deles. Não foi isso que Jesus falou. Vocês são necios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não creram na palavra, vocês não estão entendendo, vocês não creram. Vocês deviam ter ficado em Jerusalém. Porque se vocês conhecessem de fato e verdade as profecias, hoje vocês estariam lá. Porque hoje é o terceiro dia. E hoje, assim como eu profetizei para os discípulos, né? Jesus lá, quando estavam lá diante do templo, lá das construções, Jesus falou a respeito dos 3 dias, né? Jesus sempre falava, sempre pregava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o quanto era necessário que tudo aquilo acontecesse com ele. Quando ele falava com os discípulos, e Pedro, né, vai falar, não, Senhor, não vai acontecer isso não. Jesus falou, não importa que o Filho do Homem padeça, que ele morra, que ele seja crucificado, que ele ressuscite ao terceiro dia. Pedro olha para ele e fala, não, Senhor, não vai acontecer isso não. Está louco? Jesus olha para ele e fala o quê? Arreda Satanás. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus veio para cumprir o quê? A palavra. Ricardo, É. nós estamos no Novo Testamento, né? Novo Testamento. E essa profecia no Velho Testamento? Também. Também. Está certo. Muito bem, vamos caminhar. 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quem está falando isso aqui, gente? Quem está fazendo uma pergunta, na verdade? Quem está perguntando para eles? Jesus. Porventura, não convinha. O que é convir, gente? Quando ele fala assim, nossa, né, convém. Não era necessário, é isso que Jesus está falando. Porventura, não é necessário, não era necessário, não era isso que estava programado, não era essa a vontade de Deus.
o Cristo padecesse, morresse numa cruz, fosse crucificado e entrasse na sua glória? Não convinha? Não era essa a vontade de Deus? Não era necessário se cumprir a palavra de Deus? É uma pergunta. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-nos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para onde que Jesus vai, gente? Para a palavra de Deus. Gente, o que Jesus queria mostrar para eles? Não era muito fácil Jesus olhar para ele e falar assim: olha eu aqui, ó. Você não está me reconhecendo? Olha aqui, ó. Assim como ele fez com quem? Com Tomé. Olha aqui a ferida. Toca aqui do meu lado. Jesus podia olhar para aqueles dois homens e mostrar: ó, eu sou Jesus, tá vendo? Ó, ressuscitei, estou aqui, ó, a ferida ó, ao meu lado, tá vendo? Sou eu. Mas o que ele quis fazer? Começando por Moisés, lá da onde? Quem escreveu Gênesis? Moisés. Né? Deve ter citado para ele lá Gênesis 3,15, né? Começando ali, indo em diante. Indo em diante. Jesus começou a fazer o quê? Discorrendo, portanto, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus quis mostrar para ele? Está vendo? Se vocês conhecessem a minha palavra, se vocês conhecessem a vontade de Deus, se vocês conhecessem o que é a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus mostra, vocês iam saber o quê? Que Jesus ressuscitou. Vocês não iam estar tristes, vocês não iam estar andando, discutindo, indo para Emaús, vocês iam estar lá esperando ver Jesus Cristo ressurreto. Irmãos, e eu fico olhando, mais uma vez, olhando Jesus, né, falando hoje com os discípulos da igreja atual. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí para as profecias. As pessoas não estão nem aí para o que é a vontade de Deus. As pessoas não estão preocupadas com o que está por vir. As pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. As pessoas não creem nas profecias. E é um tal de ir para a igreja atrás de bênçãos e mais bênçãos e tal. Mas o verdadeiro conhecer do que é a vontade de Deus, a sua palavra, e o que Deus tem para nós como discípulos, acaba sempre passando batido. É raro, é muito raro você encontrar uma igreja que ensina, por exemplo, o livro de Apocalipse. É raro. Você não vai achar. Eu já tenho um bom tempo de igreja. E só fui ter contato com isso depois que a gente começou a estudar, né? E nós tivemos aqui, acho que alguns aqui, acho que foi bem no comecinho, né? Claudinho, talvez, não sei se Rogério. Nós tivemos aqui um tempo estudando só o livro de Apocalipse, né? Foi um tempo muito bom, né? Porque a gente pôde, de fato e verdade, entender o que é a visão que João teve lá, né? Deixada por Deus, escrita por Deus, como revelação a todo homem para conhecer o que é a vontade de Deus. Mas se for começar a pregar Apocalipse, começar a falar de profecia, começar a falar de coisa ruim, o povo vai correr da igreja. É isso mesmo. Porque se conhecer a vontade de Deus te afasta dele, você não é cristão, você não é discípulo. Porque se eu sou de fato verdade um seguidor de Cristo, eu quero conhecer não só Ele, mas as suas promessas.
aquilo que Ele deixou claro, aquilo que Ele deixou escrito, aquilo que Ele deixou guardado para cada um de nós. E irmãos, aqui e aqui, olhando para Jesus, Jesus era alguém que veio, como diz a própria palavra, ele veio para cumprir a lei. Em que sentido? Jesus era muito maior do que a lei, porque Ele era o próprio Deus. Mas Ele entende que a palavra de Deus é o quê? A revelação de Deus para o homem. E sendo assim, Deus não é mentiroso, Deus não mente. E se Deus não mente, tudo que Ele escreveu vai se cumprir. Inclusive o próprio Jesus se submeteu a isso. Senhor, Jesus, quando está lá no Getsemane orando, suando sangue, imaginando tudo que ia acontecer na sua crucificação, Ele ora: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o quê? A minha vontade. Mas a vontade de quem? Do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Convinha que Ele padecesse. E Jesus foi obediente, fiel ao quê? Aquilo que o próprio Deus já tinha determinado. Então, irmão, se o próprio Jesus obedecia a palavra, sendo Deus, quem dirá nós, né? E como você vai obedecer aquilo que você não conhece? Como é que eu vou obedecer alguma coisa que eu não sei? Que eu não conheço? Ah, mas a Bíblia é muito difícil. Nossa, ler o livro de Apocalipse é difícil. É difícil. Por isso que tem um pastor da igreja para te ensinar. Aí por isso que você tem que sair da sua casa, vir na igreja, pegar a sua Bíblia, orar, pedir a iluminação do Espírito Santo e ouvir alguém preparado para te ensinar. Se não fosse assim, irmãos, por isso que tem igreja. Não precisava de nada, era só ir Deus ir lá e mandar lá aquilo que muitos creem que é a revelação de Deus. Ah, Deus me revelou. Olha, Deus pode revelar se Ele quiser. Agora aqui eu tenho certeza que é a revelação dele. Então, é aqui que eu tenho que colocar a minha fé. Porque aqui eu sei que é revelação de Deus. Vamos caminhar. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, depois de Jesus ter exposto para eles tudo a respeito da sua crucificação, da sua ressurreição, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Jesus falou: vou deixar vocês aí e vou embora para frente. Fez ele menção de passar adiante. 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. Eles gostaram, provavelmente, de ouvir o que Jesus estava falando. Jesus começou a expor ali as Escrituras, o Antigo Testamento, falar a respeito da sua morte, ressurreição, de tudo que estava destinado ao Messias. E eles o constrangeram a ficar: não, fica com a gente, já está tarde, já dorme aqui. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus entra para ficar com eles, costume. Tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Jesus pegou o pão ali, partiu. E eu fico imaginando, abençoou. Jesus abençoou o pão. Jesus partiu o pão e entregou. E olha o que lhes deu. E o que aconteceu? 31. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. O que fazia eles estarem com os olhos
fechados. A tristeza, a falta de fé, pecado, a desconfiança. Eles estavam ali presos a que é a condição do homem natural e sem Deus. Pessoas que não tinham onde colocar a sua esperança. Mas quando Jesus olha, parte o pão, eles lembraram na hora. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus já tinha feito isso alguns dias antes, não é verdade? Jesus tomou o pão, dentro do braço, partiu, deu aos seus discípulos e falou para eles a respeito. Isso, ele falou a respeito, esse é o meu corpo, partido por vós. Pegou o cálice, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós em favor de muitos ou daqueles que creem no Senhor Jesus. E quando eles olharam para aquilo ali, e eles com o quê? O que estava diferente? O que eles tinham agora ali que eles não tinham antes? Eles foram confrontados pelo quê? Pela palavra. E que aula, né, irmãos? Quem que deu a aula para eles? O próprio Senhor Jesus. Pegou a palavra de Deus, desde Moisés, todos os profetas, e falou: vem cá, vou ensinar a Bíblia para vocês. Vou ensinar a palavra. Por isso que chama o primeiro, isso aí que você falou tudo, chama primeiro ciclo bíblico. Sim. Esse. Porque ali, Jesus começa a expor para eles o quê? A verdade. O ciclo bíblico vai ensinar A palavra de Deus. Ah, mas eles nunca tiveram contato com a palavra? Provavelmente tiveram. Mas uma coisa é você ter contato com a palavra. Ah, eu sei, eu já ouvi da Bíblia. Não é igual muita gente fala. Às vezes fala assim: você quer estudar a Bíblia? Não, já conheço a Bíblia. Gente, nem o maior teólogo que já existiu nesse mundo conhece a Bíblia na sua essência. As pessoas conhecem a Bíblia provavelmente pela capa. Quando olha para lá de fora, é Bíblia. Conheço a Bíblia. Mas nunca nem imaginam o que tem dentro dela. Isso. E esses homens, eles foram confrontados com Jesus a esse respeito. E, irmãos, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês esta noite. Jesus confrontou aqueles homens a conhecerem a palavra de Deus, a profecia de Deus, a vontade de Deus. Como? Através do que estava escrito. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não, pelo contrário. Por isso que nós temos o que agora? O Novo Testamento. Mais do que eles, agora nós temos o Novo e temos ainda o Velho. E essa aqui, irmãos, continua sendo de fato e verdade aquilo que Deus vai um dia nos cobrar. Porque se nós dissermos que somos seguidores de Cristo, mas não conhecemos as suas promessas, não conhecemos tudo aquilo que Deus revelou para nós, será que nós conhecemos de fato Jesus? Não. É impossível. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço a sua vontade? Não conheço de fato as suas promessas? Não conheço tudo que está preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus? Então, por isso que Jesus olha para eles e fala assim: nécios e tardos de coração. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32. E aí, vamos imaginar a cena de novo? Jesus caminhou com eles,
expôs para ele a palavra, eles não tinham reconhecido. De repente, Jesus parte o pão, eles olham, nossa, é Jesus. E o que acontece depois? Jesus desaparece. Imagina como é que eles ficaram. Eles ficaram desesperados, ficaram loucos. Gente, era Jesus, ele estava aqui com a gente, ele estava falando com a gente não percebeu. E olha o que eles falam, eles disseram um ao outro. Imagina um olhando para a cara do outro falando: porventura não nos ardia o coração? Quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expõe as Escrituras. Gente, e a pergunta que eu quero fazer para nós aqui é essa: será que quando a gente vem aqui na igreja, será que quando a gente ouve uma pregação do pastor Davi, será que quando a gente presta atenção na Bíblia, será que quando a gente lê as promessas de Deus, quando Jesus diz lá uma coisa, né? Jesus olha e diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não os teria dito: vou vos preparar lugar, e aonde eu estiver, para que também estejais vós. O que é isso? Promessa. Será que quando a gente ouve uma promessa dessa, não arde o nosso coração? Será que isso não provoca em nós, no mínimo, uma reflexão mais profunda, um sentimento de confiança, de fé, de esperança? Será que quando a gente ouve lá em Apocalipse que a gente vai morar numa cidade onde as ruas são de ouro, o muro é de jaspe, onde tem uma árvore lá que jorra, onde nós vamos estar na presença do próprio Deus, aonde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada? Será que não nos arde o coração quando a gente ouve isso? Ou simplesmente a gente tem o mesmo comportamento que esses dois homens, ouve a palavra, mas ela não traz mudança nenhuma? E aqui, o que eles falam é: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos põe a Escritura? Não fazia diferença em nós? Nós só estávamos ouvindo alguém falar de Jesus e nós não percebemos que nós estávamos diante do próprio Messias? Irmãos, é a mesma coisa. Será que quando a gente ouve a palavra de Deus, quando alguém está expondo aqui, quando alguém está falando a revelação de Deus para o homem, isso não causa de alguma maneira alguma mudança, alguma reflexão, alguma transformação de pensamento? Se isso não acontece, desculpa, provavelmente nós estamos ainda como os caminheiros de Emaús, dizendo que são discípulos, mas morrendo de tristeza, indo para Emaús e abandonando Jerusalém. Pode estar acontecendo isso, dizendo que é discípulo, vindo da igreja, mas pode estar indo para o inferno. Por quê? Porque não demonstra conhecimento, confiança, fé. Porque se eles tivessem isso, eles estavam lá ainda, em Jerusalém. Eles não estavam indo embora. E eles falam: nos ardia o coração, não gerava essa palavra que nós ouvimos, ela não transformava a nossa vida, ela não nos dava convicção de que Jesus estava ressurreto. Porque nós só fomos abrir os nossos olhos quando nós percebemos que nós estávamos de frente de Jesus ali. Lá no caminho, a coisa aconteceu e nada mudou. Irmão, é a mesma coisa. Será que quando a gente está vindo da igreja, a gente não está recebendo esse alimento, essa água viva, esse lavar regenerador, essa fonte que mata a nossa sede? Ou nós estamos indo e voltando do mesmo jeito, continuando do mesmo jeito? E a gente vai ter que esperar Jesus voltar mesmo? Falar: oh, Jesus, é verdade, hein? Só falou lá aquela vez que ia voltar. Nossa, voltou mesmo. Quando eles perceberam isso, onde que Jesus estava? Sumiu.
eles não desfrutaram da presença de Jesus. Durante todo aquele caminho, durante toda aquela trajetória, eles não desfrutaram da presença de Jesus. Quando eles perceberam que Jesus era quem ele era, ele estava onde? Sumiu. Vamos desfrutar, irmãos, da presença de Deus através da sua palavra, do seu Espírito, que deve causar o quê? Mudança na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso entendimento, no nosso intelecto, mudança de vida, de consciência, de fé. Jesus, ele olhou para aqueles homens e confrontou eles a esse respeito. E será que ele não faria isso conosco? Faria. Para concluir, irmãos, olha como uma coisa muda. Verso 33. E na mesma hora. E na mesma hora. Levantando-se, foram para Emaús. Não. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outro com eles. Voltou, mudou, agora não estou mais triste, agora não estou mais desesperado, agora não estou indo embora, agora voltei para Jerusalém. Por quê? Porque agora, de fato, de verdade, eles viram a verdade, eles creram na verdade. 34. Volta no 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. 34. Os quais diziam, lá os discípulos, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, Pedro já viu Jesus. Eles voltaram, encontraram ele, encontrou os outros 11, falaram, nossa, Jesus ressuscitou. 35. Então, os dois que estavam indo lá, contaram os que aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É verdade, nós também tivemos com o Senhor Jesus. Irmãos, foi necessário aqui, com aqueles homens, um tratamento de choque. Jesus quis mostrar para ele, está vendo? Não é esse tipo de discípulo que eu quero. Eu quero um tipo de discípulo que crê na minha palavra, que crê nas minhas promessas, que sabe esperar, que mesmo em meio à tristeza, à dor, confia, continua confiando naquilo que é mais importante, a palavra de Deus. Porque ela, irmãos, é capaz de fazer o quê? Ela revela, a palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. E eu quero citar aqui bem rapidinho para nós terminar, 2 profetas. Coloca para mim Jeremias, capítulo 15, verso 16. Profeta de Jeremias, capítulo 15, verso 16. Diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu achei as suas palavras, Senhor, eu as comi. Eu só não vi que ela estava ali. Eu não sabia que ela existia. Eu as comi, as tuas palavras foram gozo, foram alegria para o meu coração. Jeremias, capítulo 23, verso 28. Profeta que tem sonho, conte apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Sonho é palha. Trigo é trigo. Profeta que tem sonho, conte como sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. 29.
Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Minha palavra, a palavra de Deus, não é feno, que não serve para nada. A palavra de Deus é o quê? Fogo. É martelo que esmiuça a penha. Ela é cortante, profunda. Ela quebra, ela destroça, ela muda, ela transforma, ela tem poder, ela queima. Por isso que eles falavam, lá nos ardia o coração, não queimava em nós a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, para terminar, diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Porque só algo vivo é capaz de transformar. Só algo vivo é capaz de dar vida. A palavra de Deus é viva, eficaz. O que é eficaz? Eficiente. Ela produz efeito. Eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mais cortante. Não tem nada que a palavra de Deus não seja capaz de transformar e cortar. E penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. É a palavra de Deus que entra na sua mente. É a palavra de Deus que mostra de verdade que nós não somos seres abandonados no mundo, aonde nós estamos presos e soltos no espaço, ao léu das bactérias e pronto, acabou. É a palavra de Deus que penetra ao ponto de dividir a nossa alma, intelecto e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só quando você conhece a palavra de Deus de verdade, você sabe que existe um Deus, que qual é a vontade dele para a sua vida, o que ele é capaz de fazer conosco e o que ele fez para nos salvar. Aí sim você vai mudar o seu jeito de pensar. É o único meio. Irmãos, não existe homem nesse mundo, não existe pastor, não existe teólogo, que por si só, pelo poder da sua palavra, seja capaz de transformar a vida de alguém. Mas a palavra de Deus, dita por qualquer homem, por mais simples que ele seja, sendo a palavra de Deus, é capaz de transformar a vida, de mudar o coração, de transformar os pensamentos de qualquer homem, de qualquer pessoa que esteja fora e desconhece a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que cabe a nós é conhecer a palavra de Deus, buscar cada dia ser mais conhecido dele e fazer aquilo que aqueles homens não fizeram, colocar a nossa fé, a nossa confiança e principalmente a nossa esperança em Deus e na sua palavra, porque assim como o próprio Jesus diz, nécios, tardios e não ouvir o que dizem as Escrituras. Jesus continua dizendo isso, né? E eu glorifico a Deus, agradeço a Deus, porque a gente tem nessa igreja a oportunidade de cada dia conhecer mais a palavra de Deus, buscar o conhecimento, a direção do Espírito e por ela a direção das nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Você faz oração da bênção? Só uma coisa. David Livingstone, missionário inglês, que foi para a África, e lá pregando a palavra de Deus numa tribo, o cacique começou a gritar: este livro vive, esse livro vive. Ele foi tocado pela palavra de Deus, o índio, através da palavra de Livingstone, como pregador da palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque não
Deus, não foi pessoas, mas é a cada dia a sua palavra, ó Deus, que revela de fato de verdade quem o Senhor é. É a tua palavra, ó Deus, que é inerrante. É a tua palavra, ó Deus, que não tem falha. É a tua palavra, ó Deus, que contém de fato de verdade a sua verdade. Obrigado porque a tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Obrigado porque temos acesso à sua palavra, enquanto muitas pessoas, ó Deus, não podem compartilhar de um tempo como esse, de aprendizado, ó Deus, de comunhão, não podem ouvir daquilo que transforma, daquilo que de fato, de verdade, gera vida, Pai. Que nós possamos, como testemunhas, como discípulos, como, ó Deus, pessoas encarregadas de pregar o Teu Evangelho, ter coragem, ousadia, preparo, ó Deus, para comunicar a Sua palavra. A Tua palavra diz que nós somos embaixadores do Teu Evangelho. E precisamos a cada dia proclamar a Tua verdade, que transforma vidas, ó Deus, e que tira o homem da morte e leva para a vida. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos abençoe. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do Filho, o Senhor Jesus, e que ressuscitado está e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos? Aqui a vídeo não tem nenhum, né? Tá tudo